aí, pessoal, tranquilo com vocês? Vamos para mais uma aula de física? Vamos adentrar sobre leis de Newton, tá? As 3 leis de Newton. Vamos aqui, vem comigo. Leis de Newton. São 3, vamos lá. Primeiramente, para que servem as leis de Newton? São usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar seu estado de movimento. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. O que está querendo dizer isso? Pessoal, quando fala permanecer ou não em equilíbrio, se ele está em equilíbrio, raciocina o seguinte: a somatória das suas forças, isso é, a minha força resultante, é igual a 0. Logo, quer dizer que não existe nenhuma perturbação exterior. Isso é, não existe nada, nenhuma força exterior que condicione para que o seu corpo fique fora do estado de equilíbrio. Então, quando ele está em equilíbrio, somatória das forças igual a 0. Força resultante é nula. Apenas uma força exterior tende ao quê? Tirar ele do equilíbrio. Logo, se tem uma força exterior, a sua força resultante vai ser diferente de 0. Bote isso na sua cabeça, ok? Agora, quando eu falo em leis de Newton, como havíamos dito agora, temos que lembrar de força. Você vai falar, mas professor, eu aprendi que na física a unidade de força é Newton. E você está certo, meu querido. Você está totalmente certo. Só que a fórmula primordial de força, no caso a nossa força resultante, é o que vocês chamavam no ensino médio de fama, não é isso? Força resultante é igual a massa, o produto da minha massa vezes a minha aceleração. Tá? Pessoal, só um pequeno adendo, eu estou desenhando essa seta em cima da força, porque força é uma grandeza vetorial. Isso é, necessita de módulo, isso é o valor dela, necessita da direção e do sentido, ok? Ela é uma grandeza vetorial porque a aceleração também é uma grandeza vetorial. E a massa, eu não botei uma setinha em cima, porque massa é uma grandeza escalar. Isso é, para que nós possamos entender o sentido dela, basta nós falarmos o quê? O módulo dela, o valor numérico. Por exemplo, qual que é a tua massa? E o indivíduo responde 80 quilos. Pronto. Você sabendo o valor, você já conseguiu entender o sentido completo dela. Por isso que massa é uma grandeza escalar. Ok? Tranquilo? Então lembre-se que no sistema internacional, que nós chamamos de SI, a massa é dada em quilograma, perfeito? E a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Por isso que eu posso afirmar para vocês que força é quilo vezes metros por segundo ao quadrado. Só que isso é sinônimo de Newton. Ok? Em homenagem ao nosso glorioso Newton. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então agora vamos lá. O que você tem que saber? Lembre que nós acabamos de discutir equilíbrio. Professor, o senhor falou que quando o corpo está em equilíbrio é porque a força é igual a 0. Perfeito. Qualquer corpo pode estar em equilíbrio ou não. Só que nesse caso, qualquer corpo que nós estamos falando tem massa. Então, no produto aqui, a massa não é 0. Logo, para que a minha força resultante seja 0, apenas a minha aceleração vai ter que ser nula. Então, vai ser a massa do corpo vezes a aceleração, que é nula. Só que quando eu falo em aceleração, essa aceleração que nós estamos falando é a aceleração que tem a variação de velocidade. É a nossa aceleração escalar, também conhecida como aceleração tangencial. Para que tenha essa aceleração, é necessário que tenha uma variação de velocidade em um determinado tempo. O senhor está falando que se o móvel estiver em velocidade constante em qualquer período, a aceleração é nula? Exatamente. Porque se em qualquer período a velocidade dele não variar, a variação dela fatalmente será 0. Sendo assim, a aceleração será nula.
e, consequentemente, a minha força resultante também será nula, ok? Então, quando eu falo que não está em equilíbrio, é porque existe uma aceleração, existe uma variação de velocidade. Belezinha? Vem comigo. Vamos lá. Aqui, a nossa primeira lei de Newton, conhecida como lei da inércia. O que acontece, pessoal? Ó, isso aqui é a definição na íntegra. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ela. Resumindo, pessoal, se o corpo está em repouso, se o corpo está parado, a tendência dele é continuar em repouso. Se o corpo está em um movimento constante, a tendência dela é estar em um movimento constante. Entenda movimento constante como velocidade constante, tá? Então, raciocina. Se o corpo está parado, a tendência natural dele é permanecer parado. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, isso é velocidade constante, a tendência do corpo é continuar com aquela velocidade constante. A não ser que existe uma força exterior que, aplicado sobre ela, altere seu estado natural. Ah, então o senhor está falando que para alterar, se o corpo está em repouso, continuar em repouso, para mudar esse estado, nós temos que aplicar uma força perante o corpo? Exatamente. É o que a primeira lei de Newton fala, lei da inércia. Por exemplo, vamos raciocinar comigo aqui, ó. Quantas vezes, assim, a gente tava no busão, né, pessoal? No busão. Aí chegou lá o nosso querido motorista, deu aquela freada brusca. Aí você, opa! Foi pra frente. É a lei da inércia atuando em ti. Porque o que acontece? Se o ônibus estava em movimento e você estava dentro dele, você estava em movimento perante o que estava fora de você. Perante o ônibus, você estaria em repouso, tá? Isso é referencial, toma cuidado. Mas, ó, você estava em movimento junto com o ônibus. Ao frear, ele aplicou uma força exterior para que mude a velocidade. Só que a tendência natural é o quê? O corpo permanecer como ele estava. Logo, a tendência natural do nosso corpo dentro do ônibus é continuar em movimento. Por isso que você vai para frente, sem você saber. Ah, entendi. Como ele freou, ele teve o quê? Uma força exterior atuando no corpo, logo mudou a condição dele. Ah, tá fazendo mais sentido agora. O senhor tá falando, professor, que se eu jogasse uma borracha no chão, ele teria que ir para sempre? Olha, pessoal. Em teoria, sim. Só que o que acontece? A superfície na qual eu jogasse uma bolinha de gude, uma borracha, ela teria que ser uma superfície totalmente lisa, sem atrito. Tanto a borracha também. Então, no caso, isso seria uma verdade se não houvesse a força de atrito. Se não houvesse o coeficiente de atrito entre a superfície de contato e a superfície, o chão, no caso. Isso seria uma verdade. Só que, então quer dizer o quê? Que há uma força atuando na bolinha para que ela pare. Que é a força de atrito. Logo, existe uma força exterior atuando no corpo para mudar a condição natural dele, que era de seguir em movimento ao infinito e além. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza, vem comigo aqui então. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será sua inércia. Isso é importante, tá, pessoal? Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Essa parte aqui é bem intuitivo, né, pessoal? Com certeza, quem tem maior massa, você vai ter que aplicar uma força maior para que mude o estado natural dele. Tranquilo, isso é meio óbvio. Corpos de massas pequenas têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas. Perfeito? Então, quanto for maior a massa, a tua força para aplicar, para mudar o seu estado, tem que ser maior. Beleza? Tranquilo? Vem comigo aqui, ó. Primeira lei de Newton foi segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Você tem que lembrar disso aqui mesmo, ó.
força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Aqui nessa aula, vou ter alguns exercícios, só que na próxima, vão ser exercícios sobre aplicações de Newton. Então, nós vamos utilizar muito essa fórmula aqui, beleza? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, segunda lei de Newton, você tem que lembrar que é a lei da dinâmica e força é igual a massa vezes a aceleração. Como havíamos dito, aqui, tá? Só isolei a aceleração aqui. Eu peguei o módulo dela aqui só, tá? Só para saber as unidades. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Força, Newton ou quilômetros por segundo ao quadrado. Massa, quilogramas. Logicamente que nós estamos trabalhando no sistema internacional, beleza? Aqui, a definição. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. Isso aqui, pense. Força é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Não fique encanado com isso, beleza? Vem comigo aqui, pessoal. Aqui, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante aplicada sobre um corpo produz nele uma, aqui ó, aceleração na mesma direção e sentido da força resultante. Senhor, não entendi. É o seguinte, pessoal, ó. Vem aqui comigo, ó. Vou desenhar um bloquinho aqui, ó. Beleza. Vamos fazer uma conta simples aqui. Vamos falar que aqui, nesse sentido aqui, eu apliquei uma força de 20 newtons, beleza? E aqui no sentido contrário, eu apliquei uma força de 10 newtons. E você aprendeu comigo em soma vetorial. Se existem vetor de mesma direção e sentidos opostos, você tem que fazer o quê? Maior menos o menor. Logo, esse bloco, ao fazer a minha conta, como 20 newton é maior do que 10, você vai ter um vetor da sua esquerda para a direita com um valor de 10 newton. Logo, esse 10 newton é sua força resultante. Pense que a força resultante é quando você deixa reduzido no teu corpo com um único vetor. Então, esse 10 newton é a nossa força resultante. Beleza? E no caso, como a minha força resultante está para lá, quer dizer que o meu corpo, consequentemente, está se movimentando para cá. Se o meu corpo está se movimentando para cá, a minha aceleração vai ter o mesmo sentido da força resultante. Fatalmente, tá, pessoal? A aceleração vai estar nesse sentido aqui, ó. A aceleração acompanha o vetor força resultante. Professor, como que eu vou calcular? Consequentemente, né, pessoal? O exercício bem provavelmente vai me dar a massa do meu objeto e você vai jogar no quê? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Perfeito? A força resultante nesse nosso exemplo vale 10. Você só vai passar a massa dividindo e você vai encontrar a aceleração em metros por segundo com a massa em quilograma. Beleza? Então, entenda isso. A aceleração acompanha o sentido e a direção da força resultante. Fechou? Beleza? Tranquilo? Aqui, pessoal. Então, vamos lá. Terceira lei de Newton. Acredito que seja até o mais famoso. Ação e reação. Lembra que vocês falam, toda ação tem uma reação? Não deixa de ser uma verdade. Aqui, ó. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Opa! As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. O que você está querendo dizer? Pessoal, primeira coisa. Ação e reação. Para que ocorra ação e reação, são necessários dois corpos. Então nesse caso aqui, há necessidade de dois corpos. O senhor está me falando, professor, que o mesmo corpo não tem como sofrer ação e reação? Exatamente. Um exemplo bom aqui. Vamos falar que você está irritado, você dá um soco na parede. Você deu 50 newtons de porrada na parede. A parede vai responder o quê? 50 newtons na sua mão. Quais são os objetos?
Sua mão e a parede. Ué, professor, mas se eu dou um soco na parede, a parede não sente nada, parece, e minha mão parece que eu vou quebrar. Mas aí também, né, minha criança? Você tem que ver que o material da parede é muito mais sólido que a sua mão. Então não é porque você deu uma porrada de 50 newtons, parece que a parede vai revidar um pouco maior em você. Não. Ele vai responder a mesma coisa que você respondeu na parede. Só que o material da parede é muito mais rígida que a sua mão. É só isso. Por isso você vai sentir dor. Beleza? Tranquilo? Então, ação e reação. Dois corpos. Se você aplica 50 newtons, ele vai te responder 50 newtons. Se você aplica 100 newtons, ele responde 100 newtons. Então, vai ter o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos opostos. Ação e reação. Vamos ver aqui, ó. Essa lei permite entender que é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, aqui, ó, é impossível que um par de ação e reação forme-se no mesmo corpo. Perfeito. Ok. Beleza? Então, ação e reação é isso. Aqui, o que você tem que lembrar de formulinha? Eu achei isso aqui interessante, ó. Primeira lei de Newton. Como a tendência dele é ficar em repouso, isso é velocidade zero e velocidade constante, nesse caso aqui, não há variação. Não há variação. Se não há variação, nós acabamos de falar que a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, implica que força resultante é igual a zero. Segunda lei de Newton. Se eu estou falando que segunda lei de Newton é essa fórmula aqui, que você vai aplicar, logo quer dizer que ela vai ter uma aceleração. Consequentemente, aqui tem variação. Variação de velocidade. Eu tenho que deixar bem claro aqui, a velocidade. Variação de velocidade. Beleza. E aqui, terceira lei de Newton. Também conhecida aqui, ó. Vamos botar aqui força de contato, tá, pessoal? Se ele está perguntando força de contato, vou deixar só bem claro aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Um objeto A está em contato com o objeto B. Então, o A empurra o B e o B empurra o A. É uma forçazinha que eu chamo de força Fzinho. Tá? O A empurra o B e o B empurra o A. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. O corpo 1 empurra o corpo 2 e o corpo 2 empurra o corpo 1, só que com sentido contrário. Nada além disso. Beleza? Terceira lei de Newton. Fechou? Tranquilo? Belezinha? Pessoal, é isso aí. Aqui, ó, na nossa próxima aula, eu vou pegar só aulas para resolvermos exercícios dessa parte aqui, ok? Então, até a nossa próxima aula de física resolvendo exercício. Valeu, pessoal!